Olá, seja bem-vindo à terceira edição do Desmistificando a Indústria 4.0. Acreditando no potencial das tecnologias da Indústria 4.0, quando selecionadas e implantadas adequadamente, iniciamos em 2022 um projeto de disseminação de conhecimento por meio da realização de palestras. A primeira edição de nosso evento ocorreu na Associação Comercial e Industrial de Marão, no Rio Grande do Sul, onde apresentamos os principais grupos de tecnologias e suas aplicações. O evento foi presencial, mas foi gravado e está disponível em nosso canal. O link para quem tiver interesse em assistir está na descrição desse vídeo. A segunda edição também foi presencial e ocorreu no Centro de Eventos da Universidade de Fairvale, no Fairvale Tech Park, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nessa ocasião, apresentamos nosso roadmap para definição, análise e passo a passo do processo de validação e implantação de tecnologias da indústria 4.0. E hoje estamos aqui para apresentar a terceira edição do evento, desta vez de forma remota devido às graves enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024, que afetaram várias empresas que no momento estão em processo de reestruturação. Considerando que o tema é relevante para todas as empresas, afetadas ou não pelo evento climático, decidimos gravar essa edição e disponibilizar aos interessados. Nesta edição, exploraremos a integração de sistemas com potencial para eliminar ou, ao menos, mitigar as perdas do sistema produtivo, identificar e tratar os gargalos, além de reduzir a variabilidade dos principais indicadores operacionais. Essas tecnologias são a porta de entrada para a manufatura inteligente, fornecendo a você, gestor ou empresário, os dados e informações necessárias para a tomada de decisão. Esse enfoque, alinhado ao conceito de manufatura inteligente, tem como objetivo propor soluções que contribuam para alavancar os resultados operacionais da sua empresa. Vamos à apresentação. Antes de iniciar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Leandro e sou um profissional com carreira consolidada na área industrial, onde atuei em posições executivas e de gestão em empresas de médio e grande porte. Nos últimos 11 anos, venho desenvolvendo projetos como consultor e conselheiro, assim como atuando na capacitação de profissionais em empresas de segmentos distintos. Tenho 19 anos de experiência em projetos de implementação de Lean Manufacturing, teoria das instruções Six Sigma, além de 6 anos dedicado à adoção de tecnologias da indústria 4.0. Possuo as qualificações necessárias para atuar nessas áreas, o que me permite explorar metodicamente o conhecimento disponível. Antes de iniciarmos os estudos de caso, vamos identificar alguns dos desafios enfrentados pelas indústrias brasileiras. E a primeira grande restrição de uma empresa é ter lucratividade sustentável hoje no futuro. Essa declaração, mesmo parecendo óbvia, é central para a teoria das restrições. A TOC propõe que a identificação e a gestão das restrições de um evento são cruciais para melhorar o desempenho e alcançar o objetivo principal da empresa, a lucratividade sustentável. Goldman argumenta que todas as atividades e decisões dentro de uma empresa devem ser subordinadas a esta restrição. E é aí que os problemas começam, pois nem todos os investimentos e ações produzidas em sua empresa contribuem para o ótimo global, ou seja, a lucratividade hoje e no futuro. Mas por que isso acontece? Muitos empresários e gestores concentram seus esforços na manutenção e expansão da infraestrutura das empresas, que, mesmo se tratando de uma ação relevante, pode se tornar pouco eficaz se essa infraestrutura não for utilizada de maneira eficiente. Há muitas situações nas quais basta mitigar a ineficiência da empresa que o incremento no resultado aparece sem novos investimentos. Além disso, alguns gestores ignoram ou não gerenciam adequadamente o impacto da cultura organizacional nos resultados. Este modelo de gestão, que valoriza principalmente os resultados ótimos locais, muitas vezes enfrenta dificuldades para desenvolver uma visão estratégica, sistêmica e holística do negócio. E isso pode levar
a decisões que comprometem o desempenho global, ou seja, a lucratividade no presente e no futuro. Para desenvolver uma visão estratégica estruturada, todas as empresas precisam identificar quais fatores serão controlados para estabelecer um modelo de gestão que garanta a previsibilidade aos processos. Além disso, é essencial determinar quais fatores serão alavancados para assegurar a competitividade e a identidade da empresa no mercado. Assim, controlar fatores como gestão de pessoas, assegurando a gestão de conflitos, custos diretos e a própria cultura organizacional passam a ser relevantes, assim como o controle de produtividade, custos diretos e indiretos, a gestão da qualidade e os processos de inovação e melhoria contínua. O nível de flexibilidade dos processos produtivos, permitindo intercambiar produtos diferentes rapidamente na linha de produção, e o tempo de resposta na resolução de problemas, assim como no cumprimento de prazos de entregas, que são fundamentais no modelo de visão estratégica. Bem como podemos considerar também o nível de personalização de produtos e serviços ao cliente. E o suporte técnico na instalação e manutenção de produtos e serviços. Para compreendermos corretamente o tema proposto, vamos analisar rapidamente a evolução histórica da indústria. Iniciamos em um contexto de produção artesanal e evoluímos para um sistema produtivo que, ainda que de forma tímida, deu os primeiros passos rumo à mecanização de processos com o uso de máquinas a vapor. Com o advento da energia elétrica, tornou-se possível construir máquinas para os mais diversos fins. Nesse contexto, surgiu a produção em massa seriada proposta por Henry Ford. E após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, novas tecnologias e sistemas de produção emergiram. Essas novas tecnologias, principalmente fundamentadas na microeletrônica, deram origem à automação. Novos sistemas, como o Lean Manufacturing, a teoria das restrições e o Six Sigma, contribuíram para tornar os processos produtivos mais eficientes e eficazes. Finalmente, buscando fomentar a reindustrialização da Alemanha, o governo alemão encomendou um estudo em colaboração com parceria do setor privado e universidades, como a Acatec, para apresentar um novo modelo de industrialização. Esse modelo foi apresentado na Feira de Hannover em 2011. Cabe destacar que a indústria 4.0 está fundamentada na gestão de dados e do conhecimento, e não na automação como muitos ainda acreditam. Assim, a utilização de grandes bancos de dados, internet das coisas, computação em nuvem e ferramentas de análise de dados são as tecnologias que sustentam todas as demais tecnologias da indústria 4.0. A automação industrial é uma tecnologia importante para a indústria 4.0, mas não necessariamente nas etapas iniciais, devendo ser adotada no momento oportuno para cada empresa. Para nivelar os conceitos em torno dos sistemas que serão abordados, vamos apresentar agora os princípios e a abordagem dos 4 sistemas que serão integrados ao longo da apresentação. A teoria das restrições e o Six Sigma são sistemas técnicos, pois requerem conhecimento para sua implementação. Já o Lean Manufacturing e a indústria 4.0 são sistemas sociotécnicos, pois além de necessitarem de conhecimento técnico para sua implementação, exige um alto nível de engajamento das equipes das empresas que estão sendo implementadas. A teoria das restrições foca na restrição do sistema, visando obter ganhos com a elevação da capacidade da restrição. Seus princípios norteadores são identificar a restrição, explorar a restrição, subordinar todos os processos à restrição e elevar a capacidade da restrição. E uma vez que esses 4 objetivos foram atingidos, retornar ao primeiro passo, pois certamente haverá uma nova restrição. Observemos agora os 3 postos de trabalho abaixo, com capacidades de produção distintas, 30 unidades hora, 5 unidades hora e 20 unidades hora. Obviamente que a restrição desse sistema está no posto 2, que produz 5 unidades hora. Essa posição
representa o nível de faturamento da empresa. Sendo assim, cada hora perdida do posto 2 são 5 unidades a menos que serão faturadas. Se elevarmos a capacidade da restrição, aproveitando ao máximo a sua capacidade, poderíamos chegar talvez a 8 unidades hora, mas mesmo assim continuaria sendo uma restrição. Como isso funciona na prática? Aplicando a tipologia TPC, tambor, pulmão e corda, o processo 2 representa o tambor da empresa, pois determina o ritmo do processo produtivo. O processo 1, por sua vez, tem como premissa assegurar que não faltem peças para o processo 2, pois este, se parar, são horas de trabalho que não serão mais recuperadas. E o processo 3 é a corda que puxa os produtos do processo 2, enviando os mesmos para o faturamento da empresa. Já o Lean Manufacturing foca nas perdas do sistema produtivo, onde, obviamente, o objetivo é obter ganhos com a redução dessas perdas. Seus princípios norteadores são especificar valor na visão do cliente, alinhar na melhor sequência as atividades que criam valor, buscando eliminar perdas como, por exemplo, a produção de produtos defeituosos como refugos ou retrabalhos, o processamento além do necessário, a perda de profissionais com conhecimento tácito ou habilidade relevante, excesso de movimentação do operador no posto de trabalho, perdas por superprodução, antecipando a produção antes do necessário ou produzindo mais do que o necessário, gerando estoques. Perdas por transporte, com movimentações desnecessárias de materiais, perdas por produção de estoque, imobilizando energia, mão de obra, recursos materiais e financeiros. Lembrando que o único estoque em processamento que faz algum sentido é o do pulmão que abastece a restrição. E perdas por espera, normalmente associada a lotes de transferência muito grandes entre processos ou operações. O terceiro princípio é criar fluxo contínuo, realizando as atividades sem interrupção. O quarto princípio é estabelecer a produção puxada, produzindo algo apenas quando solicitado. E quando esses 4 objetivos forem atingidos, certamente retornaremos ao primeiro objetivo, pois terão novos elementos para serem analisados com o objetivo de mitigar as perdas do sistema produtivo. No Six Sigma, o foco está no controle da variabilidade do sistema. E o objetivo, obviamente, é obter ganhos com a redução dessa variabilidade. Sendo assim, os princípios norteadores são definir a variável que será analisada, medir os resultados dessa variável em campo, utilizando técnicas estatísticas avançadas, analisar os dados obtidos, propor as melhorias desejadas e controlar para verificar a efetividade das ações implementadas. Tomando como exemplos gráficos apresentados, seria como sair da condição do gráfico A para a condição do gráfico B, eliminando os picos e os vales de variabilidade do processo. Em um espaço amostral onde utilizamos 2 sigmas como elemento de análise, o tamanho da amostra corresponde a aproximadamente 68%. Na medida que aumentamos para 4 sigma, o tamanho da amostra já passa a ser de 95%. E ao utilizar nos 6 sigmas, ou seja, 3 desvios padrões acima da média e 3 desvios padrões abaixo da média, passaremos a utilizar praticamente todo o espaço amostral, pegando todos os picos e vales e considerando todas as variáveis possíveis que estão presentes nesse processo que está em análise. Já a indústria 4.0 tem como foco a performance do sistema,
onde o objetivo é obter ganhos globais, sistêmicos e holísticos de performance. Seus princípios norteadores são fundamentados com trabalho em grandes bancos de dados, internet das coisas, computação em nuvem, ferramentas de análise e as tecnologias de acesso à indústria 4.0. Obviamente que os conceitos apresentados acerca dos 4 sistemas são meramente ilustrativos, tendo em vista que estes são mais complexos e completos do que o apresentado. E certamente esses precisam ser estudados com mais profundidade para serem implementados. Definidas as aplicações dos 4 sistemas, vamos analisar quais tecnologias iremos considerar em nossa análise. Analisando as categorias de tecnologias da indústria 4.0 aplicadas na manufatura inteligente, é possível observar que essas também possuem abordagens distintas. Nosso objetivo hoje será analisar as tecnologias dos processos de integração vertical, bem como a implantação de APS, classificada na abordagem de virtualização. Entendemos que as demais tecnologias devem ser implantadas a partir da análise dos dados obtidos com as tecnologias de integração vertical e virtualização, pois estas fornecerão os dados para a tomada de decisão, o que, por sua vez, pode vir a definir novos investimentos na empresa. As duas principais tecnologias de um sistema de integração vertical são o sistema APS, que realiza o planejamento industrial, o planejamento da produção e de materiais da empresa, e o sistema MES, que controla a execução no chão de fábrica. A obtenção dos dados dos sistemas consiste em capturar sinais de entrada e saída no chão de fábrica, que são enviados para os CLPs. Os CLPs enviam para o sistema supervisório do sistema MES, e o sistema MES, por sua vez, trata esses dados, transformando eles em informações úteis para a tomada de decisão. E troca informações, obviamente, de cadastros com o sistema RP. O sistema APS ele entra entre o sistema RP e o sistema MES, realizando o planejamento industrial. Eu, particularmente, entendo que o sistema APS é imprescindível, pois não adianta capturar sinais da operação visando controlar o que está acontecendo se não há um planejamento efetivo do que deveria ser realizado. E para encerrar essa etapa conceitual de nossa apresentação, vamos diferenciar os sistemas produtivos empurrados dos sistemas produtivos puxados. Nos sistemas empurrados, a produção é orientada para produzir produtos que irão para o estoque, sendo comercializados a partir do mesmo. Já os sistemas puxados iniciam a produção somente depois que a empresa recebe um pedido firme de seu cliente, ou seja, a venda sob encomenda. E ainda há os sistemas puxados, no qual o produto inteiro ou parte do mesmo precisa ser projetado antes de iniciar sua produção. Algumas desvantagens dos sistemas empurrados. Os sistemas empurrados podem apresentar maiores custos de armazenagem, riscos de obsolescência, além de riscos de deterioração, bem como ocultar problemas de qualidade e ineficiência dos processos produtivos. Sistemas empurrados, planejados no sistema APS, além de rodarem o MRP1, que é o planejamento de materiais, e o MRP2, que é o planejamento de produção, podem também realizar o planejamento de produção e de materiais orientados pela demanda. Isso beneficiará a empresa, elevando o nível de serviço e reduzindo o nível dos estoques necessários para o atendimento de seus clientes. Concluída a etapa de nivelamento conceitual, vamos dar início à análise dos estudos de caso. Nesse primeiro estudo de caso, na primeira etapa, analisaremos a implantação do controle do planejamento e restrições do sistema produtivo, ou seja, da implantação de um sistema APS. A empresa é uma metalúrgica, mais especificamente uma fundição de médio porte que tem sistema de produção híbrido, pois atende a demanda de pedidos sob encomenda, bem como dispõe de peças à pronta entrega, ou seja, em estoque. Tem uma linha de produto de mais de 7.000 SKUs e uma demanda crescente.
e enfrenta todos os desafios mencionados no início dessa apresentação, sendo que o desafio inicial que startou a implantação do APS foi o não atendimento dos prazos de entrega. Nesta imagem, é possível observar os roteiros possíveis de fabricação, sendo os dois superiores aplicados a produtos novos, pois é necessário confeccionar o modelo. Os dois posteriores são aplicados a produtos de linha ou produtos de clientes que já possuem o modelo. E o último, aplicado à usinagem de peças brutas estocadas na empresa. Quando fomos contratados para realizar a implantação do sistema APS na empresa, identificamos que o setor de fornos representava a restrição do sistema produtivo e o setor de moldagem se comportava como pulmão. Hoje, 1 ano e meio depois, o setor de rebarbação comporta-se como uma restrição de capacidade orientada pela demanda. Uma restrição de capacidade orientada pela demanda é uma restrição que momentaneamente não atende à demanda de mercado, em função de alguma variável do processo em si, que nesse caso trata-se do aumento da taxa de rotatividade e da taxa de absenteísmo que vem ocorrendo no setor. Uma vez que os fornos da empresa são a restrição do sistema produtivo, o setor de moldagem precisa produzir moldes na quantidade e com o mix necessário para manter o mesmo ocupado. Se o sistema de moldagem colocar apenas moldes grandes na linha de envase, o aço será consumido rapidamente e um dos fornos entrará em setup. Se o sistema de moldagem colocar apenas moldes pequenos na linha de envase, o setor de fornos irá demorar muito para fazer o envase, acumulando moldes em frente à linha de envase. Nesse sentido, é necessário que o algoritmo do APS siga um critério de sequenciamento, o qual foi definido da seguinte forma. Os critérios de alocação são os seguintes. Primeiro, o sistema APS ordena os pedidos segundo o FIFO, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Desta lista de pedidos, ele extrai os pedidos da curva A e programa primeiro. Os pedidos da curva A representam os clientes que compram regularmente em volumes mais interessantes para a empresa. A terceira regra a ser atendida será compor um mix de produção que mantenha tanto o setor de fornos como o setor de moldagem trabalhando simultaneamente. A quarta regra de alocação consiste em fazer com que esse mix produza uma capacidade de carga compatível com cada um dos fornos. A quinta e última regra de alocação consiste em produzir primeiro os moldes dos produtos que necessitam de uma temperatura mais elevada durante o processo de envase. Esses moldes são colocados mais à esquerda, próximos do processo de envase, visando obter a temperatura necessária durante o processo de vazamento, e os que necessitam de menos temperatura, mais à direita. No contexto apresentado, como os fornos são o gargalo do sistema produtivo, o setor de moldagem deve manter pelo menos 3 linhas de vazamento abastecidas com moldes. Enquanto o forno 1 estiver envasando, o forno 2 estará em setup, fundindo e acertando a liga da próxima carga de aço a ser envasada. A terceira linha serve como pulmão para assegurar que nenhum dos dois fornos fique parado durante a jornada prevista. Observando a timeline do sistema APS, é possível observar que cada estrutura de produto possui suas operações cadastradas no sistema RP, assim como os seus tempos de ciclo e tempo de setup. E nessa imagem é possível ver a alocação dos pedidos segundo os critérios de alocação definidos no APS, destacando que os pedidos sinalizados em vermelho, segundo a alocação definida, não ficarão prontos no prazo acordado com o cliente. Já os pedidos finalizados em verde, uma vez executados segundo a programação, ficarão prontos dentro do prazo de entrega definido. Ou seja, o lead time de entrega ao cliente não é factível, pois provavelmente não considerou a capacidade instalada e, muito menos ainda, a carteira de pedidos descoberta. Isto normalmente ocorre
quando as empresas utilizam lead time fixo para fornecer o prazo de entrega ao cliente, não consultando o sistema APS para fornecer uma data firme. Exploraremos este assunto um pouco mais à frente. Entendido o contexto inicial, vamos imaginar que o gráfico de Gantt apresentado represente todos os pedidos alocados em todos os recursos na linha do tempo. Se observarmos com calma, é facilmente identificado o gargalo desse sistema produtivo, bem como é possível monitorar todos os CCEs. Os CCEs são recursos de capacidade limitada pela demanda, ou seja, aparecem quando há um incremento substancial na demanda ou então quando ocorre alguma mudança interna, como já foi comentado anteriormente, como, por exemplo, aumento na taxa de absenteísmo ou aumento na taxa de rotatividade não previstas na programação. No sistema APS, além de ser possível identificar facilmente as restrições e os CCRs, é possível também realizar a previsão de necessidade de materiais, tendo em vista que temos uma data firme para utilizá-los alocadas em cada operação ao longo da linha do tempo. Para isso, o sistema deve retroceder na linha do tempo o suficiente para atender o lead time de entrega do fornecedor de sua empresa. Assim, será informada a última data possível para aquisição da matéria-prima ou componente, evitando atrasos na linha de produção. Conforme já comentado anteriormente, muitas empresas tendem a utilizar lead time fixo para fornecer o prazo de entrega ao cliente. O lead time fixo nada mais é do que a soma de um determinado tempo à data da realização do pedido. Esta ação é pouco eficaz, pois não considera a capacidade instalada e muito menos ainda a carteira descoberta de pedidos. Sendo assim, como é possível definir o prazo de entrega sem utilizar a técnica do lead time fixo? Utilizando o módulo de simulação do sistema APS, pois esse irá considerar todas as variáveis necessárias, visando estabelecer um prazo de entrega muito mais efetivo. Antes de iniciarmos a demonstração de como definir o prazo de entrega utilizando o sistema APS, é importante que analisemos os componentes do lead time de entrega ao cliente. No cadastro da engenharia de processos no sistema RP, são definidos o tempo padrão para a produção de uma peça, assim como o tempo de setup para a preparação do recurso, representados abaixo pelas duas tajas em verde. Contudo, esses não são os únicos componentes do lead time de entrega, pois há um pequeno intervalo de tempo utilizado por atividades administrativas, como o processo de negociação e o próprio ato de realizar a programação, assim como um intervalo de tempo que poderíamos atribuir a incertezas e ineficiências do processo produtivo. Eu chamaria de incertezas aquelas situações não previsíveis, como, por exemplo, aumento de taxa de absenteísmo, aumento de taxa de rotatividade, falta de energia elétrica e outras que eventualmente podem ocorrer e não são passíveis de serem previstas. Já as taxas de ineficiência são todas as paradas não previstas no processo produtivo. E esses são os elementos que compõem o lead time para sistemas produtivos para a produção de estoque ou para a produção sob encomenda. Nos sistemas produtivos puxados, onde há necessidade de desenvolvimento de projeto de máquina ou de componentes de máquinas, a definição do lead time de entrega ao cliente é um pouco mais complicada, pois no lead time comercial há necessidade de discutir quais serão as modificações que serão realizadas na máquina, bem como há um elemento novo, que é o lead time de projeto, necessário para definir o desenvolvimento desses componentes. E um novo lead time de produção desconhecido. Para a definição do novo lead time comercial, lead time de projeto e lead time de produção ainda não conhecidos, é importante que a equipe se reúna e procure estimar esse tempo para que seja incorporado ao sistema na hora de definir o lead time de entrega ao cliente. Conforme vimos anteriormente,
o sistema APS sinaliza quais pedidos serão concluídos no prazo de entrega acordado com o cliente e quais não ficarão prontos. Os pedidos que não ficarão prontos no prazo não significa necessariamente que isto ocorra apenas por ineficiência do sistema produtivo, pois se a área comercial não negociar no lead time passível de ser atendido, considerando todas as variáveis do sistema produtivo, bem como a carteira descoberta, o problema se tornará recorrente. Contudo, ao utilizar o módulo de simulação do APS, a área comercial estará considerando todas essas variáveis, inclusive o tempo necessário para a conclusão dos pedidos em atraso. Se sua empresa tem uma taxa expressiva de incertezas e ineficiências no processo produtivo, mas ainda não sabe como e quando tratará as mesmas, outra ação possível de ser realizada no módulo de simulação do APS consiste em aplicar uma pequena quantidade de tempo adicional a cada operação, visando prolongar levemente o lead time de entrega de todos os pedidos. Assim, cada novo pedido incluído no módulo de simulação será deslocado levemente à frente na linha do tempo para calcular o lead time de entrega. Obviamente que esta ação ocorrerá apenas no módulo de simulação, visando obter o prazo de entrega, pois a alocação para a produção no chão de fábrica respeitará apenas os tempos padrão e de setup cadastrados no sistema ERP para cada produto. Uma vez que já contextualizamos a programação por sistema de produção puxados APS, vamos aos sistemas empurrados. Em sistemas APS bem estruturados, é possível realizar o planejamento dos estoques da empresa, para aquelas empresas que utilizam o sistema de produção empurrados. Nas implementações que já realizei, procuro utilizar séries temporais calculando a média ponderada, pois esta representa melhor o comportamento da série, conforme pode ser observado na tabela 2, diferentemente da tabela 1, que apresenta as mesmas 4 séries temporais com média simples e, obviamente, o mesmo resultado. A definição do volume a ser colocado em estoque utiliza o conceito de ponto de pedido, ou também conhecido por ponto de reposição, onde a média ponderada é multiplicada pelo lead time de produção e, quando a empresa entender que é necessário, aplica o conceito de estoque de segurança. O estoque de segurança, por sua vez, irá ser definido pelo nível de serviço, bem como pelo desvio padrão da série temporal analisada. Uma vez parametrizado o sistema, o mesmo irá agrupar os produtos que estiverem em estoque de segurança, em ponto de pedido, com estoque zerado, ou em outras condições que forem definidas pela empresa, para que o analista de PCP possa abrir cada um e definir a ação a ser tomada. Ao abrir o item para análise, o analista de PCP terá disponível uma série de informações para a tomada de decisão, como, por exemplo, o estoque atual, a média ponderada dos últimos 6 meses, a média ponderada de 12 meses, o ponto de pedido calculado, o estoque de segurança, o tempo de reposição, que é o lead time de produção, e a cobertura de estoque. A cobertura de estoque é o número de dias que o estoque atual atende à demanda. Ao realizar uma projeção para os meses subsequentes, partindo do estoque atual de 370 unidades, da média ponderada de 332 unidades, sabendo que já foram comercializadas 10 unidades no mês em análise e que ainda devem entrar 60 unidades em estoque que estão programadas em uma ordem de produção, ele consegue observar qual será a tendência de estoque ao final do período, que, no exemplo apresentado, serão de 88 unidades. Contudo, há uma projeção de falta de unidades nos meses subsequentes. Se o analista acrescentar na projeção 600 unidades para serem entregues 290 no mês de agosto e 310 no mês de setembro, o cenário muda completamente. Todos os 3 meses estarão cobertos com um pequeno saldo para absorver pequenas variações da demanda, contudo sem um aumento significativo no custo imobilizado no estoque. E caso ocorram variações mais significativas na demanda,
o próprio sistema irá se ajustar, revendo o ponto de pedido e o estoque segurando e gerando novos alertas ao analista de PCP, que poderá antecipar a produção desses pedidos ou incrementar a produção dos mesmos. Uma vez que já definimos algumas configurações básicas do APS, podemos nos perguntar: mas quando mesmo assim houverem atrasos, o que pode ser feito no sistema? A primeira coisa a ser feita, obviamente, é identificar a causa do atraso, o porquê que a produção não está ocorrendo conforme programado. Nas imagens abaixo, apresento 3 situações que podem conduzir ao atraso mesmo quando o sistema está bem parametrizado. A primeira, à esquerda, é o não cumprimento no chão de fábrica da sequência de produção e ou da conclusão na data e hora prevista, que pode ser justificado por problemas no chão de fábrica ou por dados de cadastro de tempo padrão e tempo de setup no sistema ERP incorretos. A segunda situação, à direita superior, representa as ordens de produção que foram congeladas com o objetivo de fixar a data de produção, mas que não foram concluídas na data prevista e assim passaram a ficar atrás da linha do tempo, ficaram no passado. E ao não ocupar a linha do tempo adequadamente, fazem com que os novos pedidos ocupem um espaço que não existe, pois há ordens em atraso não ocupando a linha do tempo. E a terceira, na imagem à direita abaixo, o sistema não alocou alguns pedidos, pois alguns dos parâmetros que foram definidos no critério de alocação, que informamos anteriormente, como, por exemplo, curva ABC dos clientes, peso da carga, não estão cadastrados no sistema RP. Então, o sistema APS não consegue realizar a alocação. Esses elementos são elementos de configuração de sistema, que precisam estar sempre em ordem para garantir a alocação de todos os pedidos. Outro aspecto relevante quando os atrasos são recorrentes, é verificar se o tempo padrão e o tempo de setup cadastrados no sistema IP estão alinhados com os tempos reais observados no chão de fábrica. Identificadas as causas que deram origem aos atrasos dos pedidos, vamos ao replanejamento dos mesmos. A primeira ação para realizar o replanejamento de pedidos em atraso é a mais utilizada. Consiste em acrescentar horas ou dias adicionais ao calendário do APS a título de taxas de horas extras e, posteriormente, analisar a simulação para verificar quando esses atrasos seriam suprimidos. A segunda ação seria simular o agrupamento de setup de pedidos do mesmo produto. Lembrando que esta ação deve ocorrer somente para pedidos do período em atraso, pois se novos pedidos que ainda não estiverem em atraso forem antecipados pelo agrupamento de setup, além de ocorrer a perda por antecipação da produção, pois o cliente pode não aceitar a antecipação do pedido, atrasará ainda mais os pedidos já atrasados. Já se os pedidos de sua empresa estão em atraso pelo fato de um ou mais recursos estarem em parada, como por exemplo, parada por manutenção corretiva, principalmente quando esse recurso for o gargalo, o analista de PCP pode ajustar o calendário, criando uma folga tanto no recurso parado quanto em todos os recursos subsequentes. Isso garantirá o tempo necessário para produzir os produtos atrasados sem comprometer os novos pedidos. O tempo de folga a ser programado deve ser consultado na pessoa capaz de informar quando o recurso estará disponível novamente. Finalizando a primeira etapa do estudo de caso 1, percebe-se que o sistema APS tem potencial para contribuir significativamente para a construção dos resultados da empresa. Dentre os potenciais ganhos com a sua implantação, podemos destacar a realização de um planejamento eficaz de materiais e processos produtivos, a disponibilização de uma ferramenta visual para monitoramento de gargalos essenciais da empresa, a possibilidade de utilização do sistema como uma ferramenta de controle da corrente crítica dos pedidos de produção de todos os clientes, bem como a possibilidade de utilização da estrutura das ordens de fabricação para coletar os dados do chão de fábrica, possibilitando a análise e cruzamento de dados, preparando a empresa para a futura implantação do sistema MES. Vamos para a segunda e última etapa do estudo de caso 1. Nesta etapa, apresentaremos como foi implementado o controle de execução do planejamento industrial no chão de fábrica.
A empresa do estudo de caso 1 decidiu implementar inicialmente apenas o sistema APS, deixando o MES para o momento mais oportuno. Sendo assim, para assegurar que a empresa teria registros do chão de fábrica para avaliar a eficácia da programação, bem como para levantar dados para tratar as ineficiências do sistema produtivo, criamos 2 aplicativos para realizar os apontamentos em substituição ao MES. Um para coletar dados de produtos não conformes e outro para informar as paradas do processo produtivo. Nas 2 imagens à direita, aparece o aplicativo desenvolvido para coletar dados de não conformidades. O aplicativo utiliza como base para a coleta de dados as ordens de fabricação geradas pelo sistema APS. Basta abrir a câmera, registrar o código de barras para coletar os dados da UF e da operação, selecionar a não conformidade identificada, informar a quantidade de peças não conformes e o registro estará disponível na web. O próprio aplicativo já fornece um dado estatístico informando qual tipo de não conformidade tem maior ocorrência. Já o aplicativo à esquerda registra todas as movimentações no chão de fábrica, ou seja, qualquer parada que o recurso tiver que executar, o operador lança o motivo da parada no aplicativo, ou também pode ser lançado o início e o fim do lote de produção que está sendo executado. Esses registros vão para a web e podem ser tratados, gerando relatórios passíveis de gerar arquivos em Power BI. Com base dos dados coletados, é possível aplicar ferramentas do sistema Lean, como o TPM, ou utilizar técnicas estatísticas do Six Sigma. Utilizando o TPM para monitorar o OEE, eficiência geral do equipamento, é possível acompanhar os percentuais de qualidade, performance e disponibilidade de cada recurso, permitindo a estruturação de planos de ação necessários para mitigar as ineficiências do sistema produtivo. O registro em tempo real das não conformidades permite uma ação rápida para eliminar a causa raiz dos problemas. Por sua vez, a análise da performance verifica a aderência entre o tempo previsto e o tempo real para a produção de lote de produção. Já na análise da disponibilidade, são observadas paradas planejadas, como setup e manutenção preventiva, como as paradas não planejadas, como a manutenção corretiva, monitorada pelo MTBF, tempo médio entre falhas, e o MTTR, que é o tempo médio entre reparos, bem como outras paradas que reduzem a eficiência do sistema produtivo. A ideia central é eliminar, ou pelo menos reduzir, todas as perdas causadas por paradas não programadas, performance ou qualidade, de modo a maximizar o tempo com atividades que agreguem valor. Uma vez mensurada a taxa de ineficiência do sistema produtivo, seja com a utilização de um app com apontamento manual como demonstrado, ou com a utilização de um sistema AMS, já é possível aplicar essa taxa no cálculo de alocação de tempo do APS, aumentando assim a acuracidade dos lead times de entrega. Agora que ficou clara as contribuições dos sistemas MES e APS na gestão de operações no chão de fábrica, gostaria de compartilhar uma conversa que tive com o CEO de uma empresa há algum tempo atrás. Durante uma visita à empresa, o CEO me informou que, ao assumir a posição na qual estava, eliminou do portfólio da empresa todos os produtos que não apresentavam rentabilidade e solicitou o desenvolvimento de novos produtos em substituição aos que foram retirados do portfólio. Concluído o seu relato, aproveitei o momento para questioná-lo se tinha conhecimento do conceito de gargalo na teoria das restrições. O qual me respondeu que não tinha conhecimento do que se tratava. E depois de explicar ao mesmo o conceito, questionei novamente como foram definidos os novos produtos que entrariam em substituição aos que foram removidos do portfólio. Pois se os novos produtos que serão introduzidos no portfólio concorrerem
com o recurso que é o gargalo da empresa, muito provavelmente a empresa terá dificuldades de incrementar seu faturamento, pois o gargalo já está com a sua capacidade esgotada, a menos que a empresa venha a realizar investimentos de forma a elevar a capacidade do gargalo. Se a empresa tivesse sistemas de integração vertical implementados, identificaria facilmente quais são as linhas de produtos que poderiam ser implementadas sem a adoção de novos investimentos. Nas imagens a seguir, apresentarei alguns dos principais indicadores realizados em Power BI por meio da coleta de dados no aplicativo desenvolvido utilizando o código de barras das ordens de produção. Nesta imagem são apresentados alguns dos indicadores de não conformidades: a taxa de refugos, a taxa de retrabalho, assim como o histórico de refugos em peso e em quantidade, bem como o custo da não qualidade. Nesta imagem, observamos o diagrama de Pareto, onde o Power BI já sinaliza quais são as não conformidades que representam 80% do total de produtos não conformes em vermelho, onde também é possível extrapolar os resultados em peso e percentual de cada uma das não conformidades. Conforme a análise das não conformidades vai se aprofundando, é possível observar a taxa de não conformidades por tipo de liga, por faixa de temperatura de invase, por cliente, por sistema de moldagem, bem como outros parâmetros técnicos que são registrados pelo sistema. Na análise de performance, foi observado que 3 recursos diferentes, os tornos 67, 43 e 44, todos do mesmo modelo Diplomat 3001, produzindo o mesmo produto de código 10720, apresentaram níveis de performance muito distintos. Investigando o assunto, descobrimos que, como a empresa cria os programas no próprio CNC sem utilizar o CAD, os ajustes do torno 44 eram mais eficazes do que os utilizados nos demais recursos. E, por fim, o acompanhamento da taxa de disponibilidade dos recursos, através do apontamento das paradas, onde o operador registra todos os movimentos ocorridos ao longo do dia, sejam paradas por setup, por manutenção corretiva, manutenção preventiva, limpeza, reuniões, ausência de operador ou qualquer outro motivo, bem como o apontamento da produção de lotes de produção. Os motivos de parada podem ser estratificados em diagrama de Pareto, bem como extrapolados segundo a vontade do gestor. Chegamos ao indicador de OEE, que nada mais é do que o produto da taxa de disponibilidade pela taxa de performance, pela taxa de qualidade. Esses 4 indicadores mencionados proporcionam a visão estratégica, sistêmica e holística mencionadas inicialmente, onde será possível analisar e tomar as decisões de forma mais assertiva, conduzindo o processo ao incremento de eficiência global. Para demonstrar a importância da coleta de dados na gestão de operações e estruturar planos de ação visando mitigar a ineficiência do sistema produtivo, vamos simular o cálculo do OEE e uma empresa fictícia. Essa empresa comercializou 85 mil unidades do período analisado a um valor unitário de R$ 150, obtendo um faturamento bruto de R$ 12.750.000. Descontados todos os impostos, bem como os custos fixos e variáveis, obteve um lucro líquido de R$ 1.275.000 no período. Antes de implementar qualquer melhoria no sistema produtivo, a taxa de qualidade da empresa era de 95%, a de performance era 90% e a taxa de disponibilidade era de 70,2%, resultando em um OEE de 60%. Depois de identificar e tratar alguns fatores que comprometiam o desempenho de seus recursos, a empresa conseguiu um incremento de 1,2% da taxa de disponibilidade, elevando-a para 71,4%. A nova taxa de disponibilidade elevou o OEE para 61%. Recalculando os resultados do período,
observamos que foram produzidas 1.455 unidades a mais que no período anterior. Após contar os impostos e os custos com materiais diretos, a empresa obteve um resultado líquido de R$ 84.418 a mais, ou seja, um aumento de 6,5% em relação ao período anterior. Consideremos que um pequeno ganho de desempenho de 1,2% em apenas um dos indicadores já foi capaz de produzir um retorno positivo, muitas vezes sem a necessidade de investimentos financeiros da ação. Imagine o que sua empresa poderia obter ao examinar e tratar com afinco todas as ineficiências do seu sistema produtivo. Concluída a apresentação do estudo de caso 1, vamos apresentar o estudo de caso 2, com a implantação do sistema APS. A empresa do estudo de caso 2 tem algumas particularidades que a diferenciam do estudo de caso 1, que vamos apresentar na sequência. A empresa do estudo de caso 2 é uma indústria de máquinas, de médio para grande porte. Seu core business é demanda por projeto, ou seja, ela dispõe de produtos próprios, mas permite alto nível de personalização. Suas máquinas são compostas por 800 componentes ou mais e utiliza sistemas de produção puxados para a produção das máquinas e empurrados para fornecimento de peças de reposição. Com uma demanda crescente, ela enfrenta todos os desafios demandados no início dessa apresentação, com uma particularidade que seus produtos têm um lead time muito longo. Sendo assim, o controle efetivo da operação é um pouco mais complexo do que o citado anteriormente no estudo de caso 1. Antes de apresentarmos o projeto de integração vertical realizado na empresa, é importante que analisemos o contexto na qual a empresa atuava antes da implantação dos sistemas. A empresa atua em duas frentes: na produção de máquinas novas ou retrofit e na produção de pedidos de peças de reposição de suas próprias máquinas. A produção de pedidos de peças de reposição, antes da implementação do nosso projeto, era aplicada ao sistema Make to Order, ou seja, sob encomenda, e era priorizado, porque gerava fluxo de caixa rapidamente, enquanto que, na verdade, deveria ser produzido para estoque, utilizando o processo de previsão de demanda. Por sua vez, o pedido de máquinas da empresa, seja em máquinas de linha ou máquinas customizadas, era entregue sempre em atraso, porque além de a empresa dispor de um planejamento industrial pouco estruturado, esses pedidos eram empurrados para frente em função da necessidade de produzir as peças de reposição, ou seja, os pedidos de produção de máquina, que já tinham lead time longo, ficavam ainda mais longos e não chegavam nem perto de atender o prazo de entrega acordado. Outro fator complicador é o fato de que um produto final, um produto acabado, é composto por um número muito grande de componentes, sejam eles comprados ou produzidos dentro da empresa. E sincronizar a utilização dos recursos adequadamente não é tarefa muito simples, sem a utilização de um software ou de um recurso robusto para tanto. Soma-se a isso que mesmo a empresa dispondo em seu portfólio de produtos capazes de atender a uma grande variedade de situações, 70% de suas vendas estão em produtos com alto nível de personalização, sendo necessário desenvolver componentes ou até conjuntos inteiros de máquinas. E muitas vezes, esses novos conjuntos ou componentes são mais difíceis de serem controlados, uma vez que são elementos novos no sistema produtivo que ainda carecem de coleta de dados, de testes de produção e de aferições ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Para assegurar o sequenciamento correto do processo produtivo no sistema APS, nesta empresa, tivemos que criar critérios específicos. O primeiro critério a ser utilizado foi o FIFO. O primeiro pedido que entra será o primeiro pedido que sai. Já o segundo critério foi negociar com a gerência industrial um grupo de máquinas que atenda prioritariamente a produção de peças de reposição e um grupo de máquinas
que atenda prioritariamente à produção de peças para máquinas, sendo que, quando qualquer um desses recursos não tiver a peça definida a ser produzida, produzirá a primeira peça que for necessária. Tendo em vista que a empresa utiliza sistema de produção puxado, com baixos volumes de produção, alto nível de flexibilidade, em muitas situações o tempo de setup é superior ao lote de produção a ser fabricado. Sendo assim, a terceira regra de sequenciamento será o agrupamento por setup quando este for oportuno. Analisando os sistemas produtivos utilizados pela empresa, as peças de reposição devem ser produzidas para estoque. Já as máquinas que compõem o portfólio da empresa devem ser produzidas sob encomenda. E as máquinas que tiverem algum nível de customização, de personalização, devem ser produzidas sob projeto. Lembrando que produzir uma máquina nessas condições é como montar um quebra-cabeça no qual há peças faltando que ainda não foram nem sequer concebidas, ou seja, ainda faltam muitos elementos a serem definidos para a concepção do produto. A definição do lead time de produção das peças de reposição e das máquinas do portfólio da empresa são relativamente tranquilas, salvo pelas taxas de incerteza e ineficiências que também devem ser consideradas. Já a definição do lead time de máquinas com alto nível de personalização considera todos os parâmetros do lead time anterior e ainda um lead time comercial mais longo, pois serão tratados todas as modificações necessárias durante esse período, além do lead time de desenvolvimento de projeto desses componentes e conjuntos e um lead time de produção que estão desconhecidos. É fundamental que as equipes envolvidas em projetos dessa natureza, da área comercial, da área de projetos e da engenharia de produção, busquem estimar esse tempo para que seja possível alocá-lo no sistema APS. Analisando a alocação dos pedidos no gráfico de Gantt, é possível observar que as máquinas do portfólio da empresa que forem comercializadas por encomenda atenderão ao critério de alocação conforme definido anteriormente. Os pedidos de peças de reposição também seguirão a mesma regra de sequenciamento, contudo, utilizando os recursos próprios para tanto. Já a produção de máquinas com algum nível de personalização, a estrutura conhecida da máquina será enviada ao processo de fabricação, o qual permanecerá produzindo o mesmo até receber os componentes da máquina que ainda estão sendo projetados. Se os recursos de fabricação concluírem os componentes que compõem a estrutura de produto conhecida e o projeto restante da máquina ainda não estiver concluído, a área de fabricação passará a produzir o próximo pedido da próxima máquina até que receba o projeto dos componentes que ainda faltam. Quando os projetos desta máquina estiverem prontos, é interrompida a produção da segunda máquina e postergada a sua produção e volta novamente a ser produzida os componentes da primeira máquina, para que a mesma seja concluída conforme a regra inicial, que foi definida, que era o FIFO. E, por fim, quando for identificada a necessidade de produção de componentes de reposição e de máquinas que são similares, haverá o agrupamento desses pedidos para otimizar o tempo de setup. Uma vez definidas as regras de sequenciamento, como configurar o tempo estimado em pedidos do tipo Make-to-Project? Para informar o prazo de entrega de produtos com alto nível de customização, o analista de PCP deverá entrar no módulo de simulação e informar o tempo estimado, criando dessa forma uma janela de alocação em todos os recursos. Este tempo será o tempo necessário para que o lead time comercial ocorra, o lead time de projeto ocorra e seja liberado o projeto dos componentes que ainda faltam a ser produzidos no chão de fábrica. Lembrando que, obviamente, essa janela criada na programação, ela existe apenas no módulo de simulação, sendo que na alocação real realizada pelo sistema APS, essa janela não aparecerá.
ela existirá apenas para contemplar a entrada de novos pedidos. Do segmento, a apresentação do estudo de caso 2, diferentemente do estudo de caso 1, esta empresa optou pela implantação do MES, Manufacturing Execution System, sistema este aplicado ao controle de execução na manufatura, ou seja, o monitoramento das ações executadas no chão de fábrica. Diferentemente do sistema APS, o sistema MES demanda também da aquisição de hardwares, pois captura os sinais de máquinas e equipamentos, envia para o sistema supervisório por sua vez, transforma esses dados e envia para o sistema MES, que, cruzando com os dados do sistema RP, geram os dados e as informações para o controle na gestão de operações e a tomada de decisões. Um dos hardwares necessários na implantação do sistema MES são os terminais touch, que fazem a interface entre máquina, sistema MES e operador. Neles são registradas todas as paradas do recurso, selecionadas as UFs que serão produzidas, assim como registradas as não conformidades identificadas. Nas imagens a seguir, apresentarei algumas das funcionalidades do sistema MES. No canto superior esquerdo está a timeline do sistema, que apresenta a situação de cada recurso, ou seja, se ele está produzindo, se ele está em setup, se ele está em manutenção ou qualquer outra situação cadastrada em sua empresa. No canto inferior à esquerda, apresenta a tela da sequência de ordens de fabricação que precisam ser executadas, sendo que na tela que aparece no momento, há 2 ordens de fabricação em verde, que estão sendo fabricadas simultaneamente, por se tratar do mesmo produto, mesmo sendo talvez de clientes diferentes, ou seja, já foi agrupada pelo sistema APS. No canto superior direito estão os motivos de parada que serão selecionados pelo operador quando o equipamento ou máquina não estiver em produção. No canto inferior direito, a tela de registro de não conformidades. Nessa segunda imagem, no canto superior esquerdo, aparecem a taxa de disponibilidade, a taxa de performance e a taxa de qualidade, bem como o OE. Logo abaixo está o gráfico de eficiência global dos recursos, informando a jornada total disponível e todas as perdas ao longo da cadeia de valor no sistema produtivo. No canto superior direito estão as principais não conformidades e suas respectivas taxas, assim como outros indicadores relevantes, como o Pareto de paradas planejadas e não planejadas, o MTBF e MTTR. Diversos outros indicadores podem ser desenvolvidos utilizando o módulo de integração com o Power BI disponível no sistema. Também é possível acessar gráficos de aderência entre o previsto e o realizado na programação. Empresas que possuem o sistema Lean Manufacturing bem estruturado têm por hábito desenvolver painéis de gestão visual para disseminar os principais indicadores da empresa, ou ainda criam as salas de OBEA, que são espaços de colaboração com visibilidade de informações para a tomada rápida de decisão, visando o engajamento da equipe com foco nos processos de melhoria contínua. E estas são ótimas estratégias aplicadas no dia a dia com o propósito de otimizar o desempenho da organização. O grande desafio é manter esses documentos físicos atualizados, uma vez que precisam ser substituídos com a maior frequência possível. Já disponibilizando esses dados e informações em meio digital, essa preocupação é desnecessária, além do fato que estará atualizada em tempo real e poderá ser acessada em outros locais além dos definidos pelo modelo de gestão visual. Concluída a análise dos 2 estudos de caso, é importante destacar que respeitar a singularidade de cada empresa na implementação de novos projetos é fundamental. Apresentamos a você a implementação de 2 projetos de integração vertical em 2 empresas do segmento metalúrgico, mas já tivemos a oportunidade de implantar projetos em empresas de segmentos distintos, como, por exemplo, em uma empresa do segmento de produção de couros, na qual a implantação de projeto de automação
na estação de tratamento de efluentes, com um payback de 6 meses, melhorou significativamente os parâmetros de emissão dos efluentes, bem como proporcionou uma redução de custos significativa. Em outro projeto, em uma indústria do segmento de construção civil, com baixo nível de mecanização, ao implementar o projeto de mecanização da empresa, conseguimos incrementar sua capacidade produtiva, proporcionando uma capacidade produtiva 5 vezes maior do que a existente inicialmente, antes do projeto. Ou seja, cada negócio é único e tem suas próprias demandas internas que devem ser implementadas no momento oportuno. Existem também outras tecnologias capazes de contribuir na construção de resultados orientados para o ótimo global. Como vimos ao longo da apresentação, a manufatura inteligente, as tecnologias de entrada, o foco é na performance da manufatura, por meio da obtenção da gestão visual e a tomada de decisão baseada em dados e informações em tempo real. Já o consumo inteligente tem por objetivo a otimização do consumo de energia, a geração de fontes de energia renováveis e a economia circular. O desenvolvimento de sistemas de serviços e produtos inteligentes tem por propósito monitorar e controlar a otimização de produtos, bem como a disponibilização de novos serviços e sistemas de serviços. Já a cadeia de suprimentos inteligente busca antecipar eventos, mitigar o efeito chicote e compartilhar dados entre empresas. E, por fim, as tecnologias orientadas para o trabalho inteligente têm como viés complementar ou ampliar a capacidade do operador. Certamente, mais de uma categoria de tecnologias da indústria 4.0 tem condições de contribuir para a construção de uma lucratividade hoje e no futuro. Estamos indo para o final da nossa apresentação e espero que você, empresário, você gestor ou você técnico, esteja convencido da possibilidade de integração dos 4 sistemas com os quais trabalhamos, pois precisamos de menos conjecturas e mais gestão de dados na tomada de decisão. Uma vez que sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. Os dados são o petróleo moderno e são fundamentais para a tomada de decisões de negócios, evitando os desperdícios de recursos. Contudo, medir tudo sem propósito é ineficiente e desnecessário. Os dados devem ser o centro das estratégias e decisões empresariais, pois com uma visão estratégica clara das ações a serem tomadas, certamente seus planos de ação serão orientados para o ótimo global, conduzindo assim sua empresa rumo na obtenção da lucratividade hoje e no futuro. Se sua empresa tem dúvidas se deve ou não investir em tecnologias da indústria 4.0 ou mesmo dos outros sistemas citados, entre em contato conosco. Nós temos um roteiro que certamente irá atender às particularidades de sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, analisando o contexto no qual ela se encontra, considerando os requisitos da tecnologia selecionada, a infraestrutura disponível e estabelecendo o plano de ação para o processo de implantação. Chegamos ao fim de nossa apresentação e espero que ela tenha proporcionado novos conhecimentos sobre o assunto. Sua empresa não precisa utilizar todas as tecnologias e sistemas de produção disponíveis, mas águas paradas se transformam em pântanos. Portanto, se sua empresa pretende ser eficiente e competitiva, precisa ficar atenta às novas necessidades de mercado e incorporar as tecnologias e sistemas capazes de suprir essas demandas. Se sua equipe ainda não estiver preparada para dar esse passo rumo à construção de processos previsíveis e competitivos, nós podemos auxiliá-los. Somos a Elos Assessoria e Gestão e estamos à disposição para ajudar sua empresa a alcançar novos e melhores resultados. Até breve.